Mas bom dia, família, e Feliz Natal! Bom dia! É ótimo poder estar aqui com vocês, mesmo nesse dia calorento, né? E aí, Natal realmente é no verão. Na verdade, eu sempre esqueço disso. Eu acho que é por conta dos filmes que a gente vê, que o Natal tá nevando e tudo mais. Na minha cabeça, eu espero isso. Né? Aí vai lá e Deus me manda pra África no verão. Mas eu tô muito grato por isso, né? Que ele ainda mandou num país que ainda tem ar-condicionado, tem muito lugar que nem isso aí tem. Então eu tô muito grato. Mas realmente eu acho que essa é a época do ano onde geralmente traz felicidade, só pensar em coisas como presente, comida e família. Não? A família reunida, no Brasil tem aquela roda de samba, tem um churrasco, e aí se celebra o Natal e o Ano Novo. Tem também no Brasil o tio do pavê que vem no Natal e no Ano Novo, que faz piadas terríveis. Né? Sempre vai ter aquele tio que vai fazer aquelas piadas muito ruins, que ninguém acha graça, e todo ano ele repete a mesma piada. Né? Mas toda família tem um desse, pelo menos lá no Brasil, eu sei que é assim. Temos também várias músicas repetidas. No Brasil a gente tem o show do Ano Novo, que é com o Roberto Carlos, que ele, todo ano ele canta, o rei do... qual é que é? Rei do pop? É o rei do quê? É o rei, é só rei, eu acho. Eu chamo ele de rei. E ele canta a mesma música, eu estou aqui, e que ninguém gosta. Eu não acho que tem alguém que gosta, alguém vive que ainda gosta. Tem uma. É raro, mas acontece com frequência, né? Mas é muito interessante, porque naquela época, no primeiro século, como a gente vai ver hoje na Bíblia, o Natal não era uma data de celebração, por assim dizer. Quando o Natal foi criado, que é realmente a data do nascimento de Jesus, não foi, na verdade, uma época de celebração lá no meio do povo de Deus. Aquela data, na verdade, representava algo muito difícil que o povo tinha passado. Né? Tinha, por exemplo, uma das coisas que tinha acontecido era que com o povo de Deus, era que tinha mandado, na verdade, era conhecido como massacre. Então, aconteceu um massacre no dia que Jesus Cristo nasceu. Então, imagina, eu não acho que Natal era a coisa mais celebrada, realmente. Uau. Na verdade, que representava algo muito difícil que o povo de Israel estava passando. Vamos para Mateus capítulo 2. Vamos dar uma olhada aqui no Natal de Jesus Cristo. Como é que foi o Natal? Aqui em Mateus, bem no comecinho, no capítulo 2. Para dar um pouco de contexto para vocês. É muito interessante porque aqui Herodes, que era quem estava liderando aquela parte, ele vai e chama os magos e os magos para irem atrás de chamado Messias, porque ele ouve falar disso. Daí ele manda esses magos irem atrás, seguirem essa estrela, realmente para achar quem era esse Messias. E ele fala, olha, vai lá encontrar ele para que eu possa ir adorar ele também. Né? E eles vão até Jesus Cristo, mas quando chegam lá, eles ficam maravilhados com Jesus Cristo, com esse nascimento, com o cumprimento de tantas promessas. Ao todo, foram 3 promessas que são relatadas aqui nessa escritura, que foram cumpridas apenas no nascimento de Jesus Cristo. A gente vai poder ler e ver também. E aí, quando eles veem tudo isso, eles decidem voltar para um caminho diferente para enganar Herodes. Assim, Herodes não acharia o menino Messias, o menino Jesus. Então, o que aqui nós vamos ver a história logo após os magos partirem. Tá bem? Então a gente vai ver aqui em Mateus capítulo 2. A gente vai ler o versículo 13 em diante. Fala assim, depois que partiram, o anjo do Senhor apareceu a José. Em sonho ele disse, levanta-se, tome o menino e sua mãe, e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe, durante a noite, e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito, pelo profeta, do Egito chamei o seu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, de Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Uau! Então, o que está acontecendo aqui? Isso é muito interessante porque é bem diferente de hoje em dia. Qual que era a realidade daquela época durante o Natal, o nascimento de Jesus Cristo? Foi quando o Messias, o Salvador do mundo, nasceu. O que foi que aconteceu juntamente com isso? Qual que era a situação do povo? A realidade é que Herodes, por conta do medo e da insegurança dele, manda seus soldados oficiais irem atrás de Jesus e matar qualquer menino com menos de 2 anos de idade. E matar ele. Então imagina isso. O povo de Deus tendo que ver não apenas os seus próprios filhos, mas em cada uma das casas que tinha um bebê recém-nascido de menos de 2 anos morrendo.
Então, definitivamente, não foi uma data de celebração. Foi uma data muito marcante para o povo de Deus. Mas definitivamente não é uma data feliz. E sabe, era uma situação de choro e de dor. Sabe, na Segunda Guerra Mundial também, que foi uma situação realmente muito dolorosa, né, para o mundo inteiro, o mundo também enfrentou um momento muito difícil. A gente passou por muitas perdas, porque pais que deixaram as famílias, filhos que deixaram suas mães, né, irmãos que foram deixados para trás, amigos que morreram no campo de batalha. Então, definitivamente, foi algo muito terrível que aconteceu. E tudo por conta do egoísmo dos nossos líderes, né, aqui, né, nossos líderes realmente físicos. Então, aquele foi mais um Natal amargo durante aquela época também. E hoje, em Moçambique, também podemos sentir da mesma forma que o país tem passado. Esse Natal, da mesma forma como o povo de Deus, também não vai ser o Natal mais feliz aqui em Moçambique. Não vai ser o período mais alegre entre as famílias. Com tantos de mortes que aconteceram, acredito que muitos familiares não vão conseguir celebrar realmente esse Natal. Acredito que muitas pessoas vão vão beber para tentar esquecer todas as dores, tudo que tem acontecido. Talvez não vão celebrar, vão tentar celebrar de alguma forma, mas não vai ser a mesma coisa. Realmente acredito que vai ser um momento de muita dor para muitas pessoas aqui. Na época da Segunda Guerra Mundial, um famoso poeta brasileiro escreveu um poema famoso chamado E Agora José. Não sei se vocês já ouviram falar desse poema. É um poema bem famoso. E esse poema foi citado para mim muitas vezes pelo meu pai, que eu não consigo tirar ele da minha mente. Por alguma razão ele sempre continuava voltando para mim. E desde pequeno eu ouvia meu pai recitava esse poema. Esse poema foi escrito por Carlos Drummond de Andrade. Vocês ouviram falar dele? Sim. Certo? Ok. Então ele escreveu esse poema chamado E Agora José. Então, esse poema ele é muito famoso e eu vou ler ele para vocês, para que vocês também possam conhecê-lo. Então o poema ele vai assim. Deixa eu trazer os tablets mais pertinho. E agora, José, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou e agora, José, e agora você. A noite esfriou, o dia não veio, a bondade não veio, o bonde não veio, riso não veio a utopia, e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou, e agora, José, sua doce palavra, sua estância de febre, sua gula em jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio, e agora? Com a chave na mão, quer abrir a porta, não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas, Minas não há mais. José, e agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse. Mas você não morre. Você é duro, José. Sozinho no escuro, com o bicho do mato. Sem teogonia, sem parede de lua para se encostar. Sem cavalo preto que fuja a galope. Você marcha, José. José, para onde? Esse é o poema escrito por Carlos Drummond de Andrade. Esse poema fala sobre a falta de esperança com a situação do mundo inteiro. Fala sobre como as pessoas realmente estavam, sem nenhuma esperança. Olhavam para, queriam realmente acabar com a vida delas, mas não tinha nem mesmo meio de fazer isso. Não tinham coragem. Queriam fugir para outros lugares, mas os cavalos não conseguiam mais galopar. Queriam voltar para Minas, que era onde eles vieram, tiveram que migrar, muitos deles, para São Paulo por conta da guerra, e não conseguiram fazer isso. Então ele fala de um povo que estava sem esperança, que tentava fazer muitas coisas, mas não tinha mais como fazer. Não tinha mais salvação. Era o final. Não tinha mais do que se segurar. E por isso ele fala, e agora, José? E agora você? O que você vai fazer para mudar a situação? Mais tarde esse poema se tornou uma canção. E essa canção foi cantada e criada durante a ditadura militar no Brasil. Quando mais uma vez o povo não tinha mais esperanças. Da mesma forma eu fico pensando, quais são os tipos de canções que são cantadas hoje aqui em Moçambique também? Nesse momento de tanta dor. Mas até mesmo naquela época. Quais eram as canções que eram cantadas durante o momento de tanta dor no país? É interessante porque naquela época, quando João Batista nasce, também uma canção é criada em adoração a Deus. Em meio a tanta dor, em meio a tanto sofrimento, ainda sentiam pessoas como discípulos que agradeciam a Deus pelo quanto Ele tem sido bom com eles. Mas o problema é que com pessoas que não têm a Deus, realmente a pergunta que fica, e agora, José? Sabe, realmente, eu fico pensando em uma data
onde tudo deveria ser sobre o Messias, que veio ao mundo, sobre a nossa única esperança. É o único aniversário que é celebrado ao seu aniversariante. No mundo inteiro, onde pessoas realmente celebram o Natal, mas não celebram Jesus. Acabam falando, não, eu estou celebrando realmente essa data onde Jesus Cristo nasceu. Mas eles não convidam o aniversariante para estar presente nela. A data que deveria representar a vinda do Salvador do mundo foi trocada por meros presentes, um homem que vem de noite entrando pela chaminé. Como a coisa mais importante para eles. Mas se tirarmos Jesus dessa data e perguntar, a pergunta que fica, e agora José? E esse é o título da pregação de hoje, do nosso culto de Natal. E agora José? Não o nosso José. Não está esperando que venha a resposta dele. Mas realmente, e agora? Qual o futuro de Moçambique sem Jesus? Pessoas acham que o futuro de Moçambique está fadado sem o Venâncio, talvez. Outros ainda acreditam que a Frelimo é a solução para o país. Mas eu tenho certeza que não é um partido político que vai mudar a situação do país. Não é uma pessoa, um líder carismático que vai mudar a situação das pessoas para melhor. Não é mais alguém falando notícias boas, então sonhos, que vai realmente mudar a situação do povo inteiro. Se você está visitando a gente hoje e não tem um relacionamento real com Deus, baseado na Bíblia, a pergunta que você tem que fazer aí, agora você. Eu tive que fazer essa mesma pergunta para mim. Porque se eu não tivesse Jesus, eu não teria nenhuma esperança. Eu não teria nada que pudesse fazer para poder realmente me segurar. O que faltaria para mim, sobraria no final, é realmente, e agora, Igor, o que você vai fazer? Não tem nada que você correr. Não tem nada que você possa fazer para realmente chegar à salvação um dia. E a única solução real para fazer esse Natal especial, esse aniversário só tem sentido com o aniversariante presente. Por isso, o título do nosso primeiro e único ponto é Traga Jesus para a festa. Então, claro, hoje a pregação eu quero que seja um pouco mais curta, por conta de tudo que vai acontecer hoje ainda. A gente vai comer, vamos poder passar um tempo junto e tudo mais, o que é incrível, amém? Amém. Mas, realmente, eu acredito que a solução para salvar esse Natal, para trazer o espírito natalino de volta, é trazer Jesus para a festa. Amém. Vamos. E a pergunta que você tem que fazer, que eu tive que fazer da mesma forma, é: será que Jesus entraria na festa da minha família esse ano? Eu tive que perguntar isso. Com o meu tio embriagado, eu fofocando com meus primos, com conversas impuras. Será que ele estaria lá presente nessa minha festa de Natal? Ou será que seria mais aniversário sem aniversariante? Eu não sei você, mas pelo menos no Brasil eu sei que é assim, essa é a realidade. O Natal é a data onde quem era cristão deu uma férias no cristianismo. Deu uma pausa. Para poder realmente, não, eu tenho que aproveitar, porque agora é uma data festiva. Não? Então tudo bem eu ficar embriagado nessa data, porque é só uma vez só. Tudo bem eu ter um relacionamento impuro ou conversa impura. Tudo bem eu deixar Jesus Cristo de lado. Tudo bem eu não ter meu tempo com Deus, no devocional de manhã. Porque no final é uma data para eu poder celebrar, né? A mim mesmo, e não ao aniversariante. Vamos para Lucas, capítulo 2. Vamos lá, Yuri. Eu realmente acredito que precisamos convidar Jesus para que a festa realmente faça sentido. No final, ele é o nosso único real presente. Vamos lá para Lucas, capítulo 2, a gente vai ver praticamente a mesma história, mas agora no Evangelho é diferente. Aqui em Lucas, capítulo 2, a gente vai ler o versículo 11. Do versículo 11 ao 16. Vamos lá, Yuri. Lucas capítulo 2, versículo 11 ao 16. Olha o que a Bíblia fala. Hoje, na cidade de Davi, lhe nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso lhe servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém, vejamos isso acontecer. E o que o Senhor nos deu a conhecer.
Então correram para lá e encontraram Maria e José, e o bebê deitado na manjedoura. Bom, acredito que o primeiro passo para poder ter Jesus Cristo na nossa festa de Natal é que você precisa seguir a direção dada por Deus. Se você olhar realmente o que acontece aqui, fala que esses magos estão indo e vai lá, esses pastores, e aparecem os anjos celestiais, começam a louvar a Deus e começam a dar direção para os magos. E apenas quando os pastores, realmente seguem direções, são quando eles podem, na verdade, ver Jesus Cristo. Eles acham, na verdade, Maria, José e o bebê na manjedoura, que seria o Messias. Agora, se eles ouvem as instruções, se eles ouvem o que tem que fazer, se os anjos aparecem, abrem o céu e falam para eles que tem que fazer isso, mas eles não seguem, eles veriam o Messias? Não. No final, você pode querer o quanto você quiser, ouvir quantas pregações for, colocar músicas religiosas durante o seu Natal. Isso não vai fazer com que Jesus seja presente. Ouvir um louvor de manhã não faz com que você seja um cristão. Ouvir uma música religiosa, chorar no culto, não vai te tornar mais crente ou mais próximo de Deus. Mas a sua realmente atitude para fazer como produto de ouvir isso, de ouvir a palavra de Deus, a direção dada para Ele, é o que vai te tornar realmente um cristão. O que vai fazer com que realmente Jesus seja presente na sua festa. Realmente a direção foi dada aos pastores, agora foi prometido realmente. Ver o bebê que finalmente mudaria o mundo. A instrução seria que eles encontrariam ele numa manjedoura. E a direção que foram dadas a eles, esses pastores, não eram as mais chamativas. Muito menos as mais normais. E ainda se eles chegaram e por conta disso puderam participar desse evento incrível. E realmente, eu fiquei pensando, né? As instruções que foram dadas para ele foi, vai lá, olha, você vai encontrar o Salvador do mundo, o Messias. Agora imagine isso da perspectiva dos judeus, ok? São pessoas que estavam sob o Império Romano, vivendo como escravos, estava tudo errado na vida deles. Nossa, realmente pessoas morriam, toda hora era algo normal ver realmente seus irmãos compatriotas crucificados na rua. Aí fala, o Salvador do seu mundo está na manjedoura, deitado lá. Não conseguiu um quarto para ele poder ficar no hotel. Então ele ficou lá de fora, junto com os animais. Agora ele está lá deitado no meio da palha. E essa vai ser o bebê que vai mudar a vida e o mundo inteiro. Eu não sei você, mas é um pouco difícil de acreditar. Pelo menos eu, se recebesse essas direções, eu duvidaria um pouco. Peraí, mas... Belém, na manjedoura, o meu rei... Porque o meu rei era Davi, que venceu tantas guerras antes. Né? Ele era tão bom, habilidoso, como um menino de sua meninice. Derrotou Golias. Depois saiu, foi mesmo expulso, foi lá e reuniu um exército com um monte de pessoas medíocres, tornou um exército mais poderoso da face da terra. E levantou Israel como a nação mais poderosa. Então espera alguém, pelo menos igual a Davi, ou melhor do que ele. Porque a promessa era que fosse da linhagem de Davi. Você esperasse alguém realmente formado da mesma imagem. E chega lá, vê o menino na manjedoura. E aí que eles ficam maravilhados. É muito interessante porque a salvação e realmente o caminho que Deus nos dá, as direções que Ele nos dá, são simples. A gente quer colocar muito fuê, muitas coisas em volta disso. Sim. O mundo religioso coloca muitas pérolas, muitos brilhinhos em volta da salvação. Certo? Como não, você tem que falar línguas, dar 2 pulinhos, e aceitar Jesus no seu coração, e sentir algo quentinho no seu coração, e aí você é salvo. Mas para Jesus é algo bem simples. Ele dá 3 passos. Fé, arrependimento e batismo. Ele não coloca muita coisa lá. Ele não pinta um cenário, não fala, não, você tem que ser membro dessa igreja, tem que fazer isso aqui, tem que ter esse tipo de coisa, esse tipo de carro, esse tipo de graduação, esse tipo de trabalho, e aí sim você vai ser aceitado por mim. É bem simples, muito mais do que a gente sempre pensou. Mas a gente gosta de complicar as coisas. O ser humano gosta de fazer uma tempestade no copo d'água. E por conta disso, muitas das pessoas, quando Jesus veio à Terra pela primeira vez, não aceitaram, não estavam dispostas a isso. Porque elas esperavam algo muito mais puro, com muito mais brilho. Elas tinham uma imagem do que a salvação se pareceria. Enquanto Deus tinha uma imagem completamente diferente. Tinha um plano completamente diferente. Se eu quero que isso seja na minha festa, é bem simples. Eu preciso seguir a direção da Bíblia. Não importa o quão difícil ela pareça, ou quão bizarro, ou o que eu acho que deve ser feito. Deus é bem específico sobre como Ele quer ser encontrado
e sobre como Ele quer ser buscado. Vamos lá, irmão. Durante a Bíblia toda, temos direções dadas por Deus. E não foi diferente em seu nascimento. Quando Jesus nasceu, se eles quisessem finalmente ver a glória do Messias, eles teriam que seguir realmente, piamente, as direções dadas por Deus. Nesse Natal, se pergunte, realmente, será que eu tenho trago o Messias a essa festa? Ou me afastado cada vez mais dele? Vamos lá, Yuri. Se no Natal seria realmente o momento em que se lembra de Jesus Cristo, o nascimento dele, será que a gente tem afastado ele mais no Natal? Ou trago ele mais para perto de nós? Vamos lá, irmão. Sério, com gerações como essas. Imagina, se os pastores pensassem lá, quer saber? Ao invés de Belém, eu vou para outra cidade vizinha. Eu gosto mais dela. Tem mar, é mais confortável, minha família está lá. Eu já fui lá algumas vezes. Então eu vou ir para aquela outra cidade. Vou ir para Galileia, não quero ir para Belém, não. Eles encontrariam o Messias? Não. Por mais que eu acredite que aquela cidade possa ser melhor, tem um parecer melhor, tem pessoas que eu realmente já conheço, eu me sinto mais confortável, eu me sinto bem dentro de mim, mas essa não foi a direção de Deus. A direção de Deus não foi para que você se sentisse bem dentro, tivesse bons sentimentos. A direção de Deus é para que você se arrependa. E é bem simples. E arrependimento nunca é fácil. Se for fácil, é que você não está se arrependendo. Você não está ligando seu caráter. Algo que eu tenho aprendido ultimamente é que qualquer coisa que é valiosa, realmente valiosa, ela custa muito. Pensa nisso. Tudo que é valioso para você na sua vida teve um preço muito alto que você teve que pagar. Pensa na faculdade. Por que o diploma, quando as pessoas se graduam, elas ficam tão felizes? Porque passaram 4 anos sofrendo lá dentro. Fazendo provas, atrás de provas, indo para aula. Por que o salário é tão legal no final do mês? Porque você passou 30 dias trabalhando e ralando para aquele salário. Agora, se você não trabalhasse para isso, quando o salário viesse, seria só mais uma coisa. Se eu tivesse trabalhado pelo seu diploma, não recebesse ele. Será alguma coisa você deixaria lá no fundo agora? Mas é por isso que a gente entra realmente em alguns escritórios sem nós de diplomas na parede. Foi algo muito valioso. Da mesma forma, no relacionamento com Deus. Se é para ser algo valioso, como que o aceitar Jesus no coração faz isso se tornar valioso? Como que o sentimento no meu coração faz tornar isso algo valioso? Como que afastar Jesus do meu Natal vai se tornar isso algo mais valioso ainda? Agora, me negar as coisas que eu realmente quero, o que minha carne quer, isso vai se tornar algo valioso. Eu ficar lá me remoendo, batalhando contra o meu, realmente meu próprio ser, isso vai fazer com que se torne algo valioso. Batalhar contra as mentiras, Satanás coloca na minha mente dia após dia. Isso vai se tornar com que o Natal e como o relacionamento de Deus se torne algo mais valioso. Se pergunte, do que você abriu mão hoje para poder trazer Jesus Cristo para a sua festa? Vamos lá, Yuri. Da mesma forma hoje, as pessoas querem ter Jesus em suas festas de fim do ano. Elas até oram antes da ceia de Natal. Elas postam fotos falando na descrição, obrigado a Deus por esse ano. Mas a vida delas não condiz com isso. Talvez passaram um ano inteiro lá, fazendo o que bem entendia, para chegar no Natal e postar até aqui Deus nos levou. De verdade mesmo. Será que foi Deus guiando os passos durante esses 365 dias? Ou será que você mesmo determinou os passos que você tomou aqui? E agora, um dia do ano, você quer se lembrar do Messias? Vamos lá, Yuri. Sabe o que torna um aniversário ainda mais especial? Não quando ele é celebrado naquele único dia, mas quando a pessoa é celebrada através do ano inteiro. Faz com que as pessoas que estão lá realmente importam para ela. Faz um aniversário cheio de pessoas estranhas que você nunca viu na sua vida. Vamos ver o quão especial ele é. Chama lá um monte de pessoas estranhas, para lá na rua, manda um monte de convite. Ah, não, vem para o meu aniversário, vem para o meu aniversário. Chega lá na sua casa, um monte de pessoa estranha compartilhando sobre você, sobre o quão incrível você é. Vamos ver o quão animado e movido você vai estar no final. Agora pega pessoas que estavam com você através desse ano inteiro. Viram você nessa parte mais baixa. Também na mais alta. Choraram com você e riram com você. Te levantaram e te exortaram. Mas vê elas lá com você naquele único momento, naquele dia. Mas tem um significado muito maior. Eu acredito que com Deus é a mesma coisa. Não estou falando que se você não esteve com Deus o ano inteiro, agora esquece o Natal. Não. Mas realmente pense nisso. Será que esse aniversário você vai passar como estranho na casa de Deus? Ou vai passar como realmente um familiar na casa dele? Vamos lá, Yuri.
Então vamos continuar lendo aqui em Lucas, capítulo 2. Vamos continuar lendo o que está acontecendo aqui. A gente vai ler o versículo 17. Vamos lá, irmão. Versículo 17 ao versículo 20. Fala assim: depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito deste menino. E todos os que ouviram, e o que os pastores diziam, ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas, e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Uau! Olha isso. É interessante que, quando eles veem Jesus Cristo na manjedoura, naquela situação toda, eles veem aquela situação e falam que eles estavam admirados. Fala assim que eles foram lá e olharam, eles ficaram todos que ouviram, os pastores iam ficar admirados. Então qual foi o relato que eles deram sobre Jesus Cristo, o nascimento dele? Eu acredito que eles não chegaram lá e falaram: olha, Jesus foi um bebê lá que nasceu naquela manjedoura, no final lá no fundo de Belém, que os pais eram extremamente pobres e não tinha nenhuma coisa sobre eles. Eu imagino eles compartilhando com tanto amor, com tanto fervor sobre quem era Jesus Cristo e sobre realmente o nascimento deles, sobre alguém que eles viram pela primeira vez, um bebê recém-nascido. Agora, por que isso realmente tinha tanto impacto na vida deles? Porque era o pingo de esperança que tinha nascido. Eles viram promessas acontecendo na vida deles. Realmente as profecias que foram cumpridas com o nascimento de Jesus Cristo. E pensaram: essa é a esperança do meu povo. Eu finalmente posso falar sobre a salvação para minha família e meus conhecidos. Eu agora penso: será que o Natal realmente representa a mesma coisa para você? O nascimento da esperança do mundo inteiro. A esperança de salvação, de mudança para o mundo. Se realmente significa tudo isso, vai mostrar em como você fala de Deus para as pessoas. E realmente, claro, temos outras coisas aqui que é complementar com a primeira parte desse ponto. Que se eu quero que Jesus esteja na minha festa de fim de ano, eu preciso seguir as direções deles. Mas não apenas seguir, mas fazer como eles. E seguir exatamente. E fala que tudo que eles falaram, fala como lhes fora dito. Fala que os pastores voltaram glorificando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. E eles falam que falaram tudo exatamente da mesma forma. Não mudaram nada. Então é seguir exatamente. Agora a segunda parte é que Jesus não quer que você tenha sua festa sozinho. Eles querem que sua sala seja cheia, a ponto de não caber mais pessoas. Por isso, logo após eles encontraram o menino Jesus, eles vão e contam a todos exatamente o que ouviram e viram sobre o nascimento de Jesus Cristo. Nesse momento de festa, a gente precisa contar a todos tudo que ouvimos e vimos durante esse ano com Deus, para que eles também possam participar dessa celebração. E você tem que se perguntar: quem você tem chamado para a celebração? Você quer passar o Natal sozinho? Fala: nossa, Deus é incrível, então eu vou celebrar e louvar Ele, adorar Ele com o meu relacionamento com Deus. Mas quem está convidando para a celebração? Qual foi a pessoa que você chegou e compartilhou sobre quão realmente maravilhado você está pela pessoa de Jesus Cristo? Vamos voltar lá para Mateus, capítulo 22. Vamos lá, irmão. Mateus capítulo 22, a gente vai ler o versículo 1 ao versículo 14, então é uma leitura um pouquinho mais extensa. Vamos lá, Yuri. Mas também se pergunte: o que você tem chamado para a celebração tão especial? Que é um feriado celebrado ao redor do mundo inteiro. Mateus capítulo 22, versículo 1. É a parábola do banquete de casamento. Então fala assim: Jesus lhe falou novamente por parábola, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Vamos parar aqui por um momento. Então fala que ele envia os servos para buscar eles até agora, 2 vezes, certo? Ele envia a primeira vez, só para convidar para o casamento. Então seria um convite como: olha, Manias, vem para o meu casamento, vai acontecer agora. E ele foi lá e o Manias falou: não quero. Foi essa a resposta deles. Fala que a primeira vez que eles viram os servos, eles falam que eles não queriam participar. E aí quando fala que quando Deus, o rei, ouve isso, fala que ele fala: ok, então, vou enviar os servos novamente, ou dessa vez vou enviar
com uma mensagem diferente. Vai e fala para eles que está tudo preparado já. Está tudo pronto. Eu preparei do bom e do melhor. Eu matei meu novilho mais gordo, preparei tudo, então está tudo preparado para esse casamento. E ele vai lá e envia realmente o convite. É o que a gente vai continuar lendo agora. No versículo 5. Mas eles não lhe deram atenção. E saíram um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei foi irado, enviando seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então o que acontece? Fala que quando eles realmente ouvem sobre tudo que estava preparado, insistindo, fala que alguns não deram nem ouvidos. Na verdade, não queriam prestar nenhuma atenção para o convite, apesar de estar tudo preparado para eles. Mas fala que outros ficaram nervosos com o convite. E foram lá e maltrataram ele, até mesmo mataram os servos que foram levar o convite. Agora, o que isso mostra? Tem pessoas que você vai compartilhar sua fé, convidar elas para realmente conhecer o noivo, conhecer Jesus Cristo para o casamento. Elas não vão nem prestar atenção no que você está falando. Agora, outras, diferentemente, elas vão tentar te matar por isso. Agora, quem são essas outras? Se você olhar a história do que realmente tinha acontecido, são os judeus. Representam quem? Os religiosos hoje. Sabe o que é muito interessante? Que toda a perseguição que eu já sofri, como missionário em lugares diferentes, pregando a palavra de Deus, chamando pessoas para estudarem a Bíblia, conhecer mais de Deus, eu não recebi mais perseguição de ateus, agnósticos, feiticeiros. A maior parte da perseguição que eu recebi foi de outros cristãos. Outras pessoas se denominavam discípulos de Jesus Cristo. Foi daí que veio a minha maior perseguição. Da mesma forma com Jesus Cristo, ele não foi crucificado pelo Império Romano. Ele foi crucificado pelos judeus. Pelas próprias pessoas a qual a promessa foi feita. A promessa do Messias, de onde viria, foi feita para eles. Mas ainda assim, veio mensageiros que viriam para eles, para falar sobre as boas novas do Messias. O que eles fizeram? Maltrataram Jesus Cristo e o crucificaram, matando ele. E a pergunta que vai ficar para você hoje, e agora? Com esse convite que tem sido feito para você, qual vai ser a sua resposta? Não vai prestar atenção, não vai nem se atentar a isso, deixar isso de lado, talvez lhe dar uma outra maneira, outro tempo, ou vai realmente assassinar isso para que nunca volte. Vamos continuar lendo aqui. O versículo 8 fala: Então disse aos seus servos: O banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. E lhe perguntou: Amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: Amarrem-lhes as mãos e os pés e lance-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, realmente, o que acontece é que eles são chamados. E fala que Deus, o rei, ele fica cansado. Ele fala: então vou mandar o convite para todas as pessoas. Gente boa e gente má. A tradução disso é gente piedosa e gente ímpia. Então, tanto judeus quanto não judeus, gentios e judeus, todo esse tipo de pessoa. Pessoas que têm realmente um passado religioso e que não têm. Pessoas que acreditam em Deus e pessoas que não acreditam. Serão convidados para esse banquete. E eles convidam todo quanto é tipo de pessoa. E fala que finalmente ela está cheia. Mas no final ele fala que ele entra lá. Ele acha alguém que não tem as vestes de núpcia. Ou seja, não está preparado para casar. Não está preparado para ter um relacionamento com o noivo. E ele pergunta: como que você entrou aqui sem as vestes? Como que você entrou nesse casamento que nem está preparado? É alguém que quer ter um relacionamento com Deus, mas não está disposto a pagar o preço por isso. Não quer nenhum commitment. Como seria commitment em português? Comprometimento, obrigado. Não quer nenhum tipo de compromisso. Eu quero ter um relacionamento com Deus, mas eu não quero ter que abrir mão do meu relacionamento. Eu quero ter um relacionamento com Deus, mas não quero ter que parar de mentir. Eu quero ter um relacionamento com Deus, mas eu quero parar de idolatrar meu trabalho, a minha família. São pessoas que não estão dispostas a colocar realmente as vestes núpcias.
O que significa? Significa estar comprometido a um casamento. Não tem mais nenhuma outra opção. É apenas Ele. Jesus Cristo. Não tem mais nada. Então Deus olha para aquela pessoa e vê, você não quer ter eu como seu único mestre. Você ainda tem outros mestres. Ainda tem outros casamentos. E Ele manda ele para fora. Para as trevas. Realmente. A Escritura é muito interessante porque literalmente fala sobre a segunda vinda de Cristo. Mas também sobre o convite de entrar no reino de Deus, como escape das trevas e do ranger de dentes. E eu realmente acredito que o Natal nos lembra da primeira vinda de Cristo, e da mesma forma, muitas pessoas não estavam preparadas para a primeira vinda de Cristo. Quando Jesus Cristo veio na primeira vez, no primeiro século, muitas pessoas não estavam preparadas. Herodes, por exemplo, tentou matar ele. Então, pessoas temiam a vinda de Cristo. Elas não estavam preparadas e dispostas a sacrificar para poder estar prontas. Eu acredito que a primeira vinda de Cristo veio para nos alertar e estarmos preparados para a sua segunda vinda também. Mas quem vai estar realmente preparado? Quem vai estar realmente pronto? Será que você vai ser mais um sem esperança, como no poema? E agora, José? Sem esperança em ter o que fazer, sem ter para onde correr ou como lutar? O nascimento de Jesus nos deu a possibilidade de salvação. Precisamos estar preparados para a segunda vinda dele. Será que quando você tiver a oportunidade, qual vai ser a sua resposta? Será que você dará desculpas que essas pessoas deram? Que fala que um ainda estava muito ocupado com os negócios. Outros relacionamentos, ou se nem queriam lá ouvir. Então, realmente, será que eu vou estar muito ocupado com a minha carreira? Eu estou muito ocupado com assuntos familiares? Estou muito ocupado com meus relacionamentos? Ou será que a que viria estaria preparado para a ocasião? Tem uma frase que fala, a volta de Cristo não é um evento distante, é uma verdade que molda como vivemos hoje. Então, se eu realmente acredito na volta de Jesus Cristo um dia, se eu realmente acredito que Ele vai voltar, como que isso tem afetado a minha vida hoje? Vamos lá, Yuri. Fala, Yuri. Como que a realidade de Jesus Cristo voltar um dia, que eu não sei quando é, tem afetado como vivo hoje? Pensa, quem pede Jesus Cristo voltar agora? E se Ele voltasse, onde você estaria? Onde você estaria? Tem uma parte muito interessante daquele poema que fala: se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vianense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre, você é duro, José, sozinho no escuro. E realmente, eu acredito que muitas vezes a gente pode estar dessa forma. Se Jesus Cristo, essa é a realidade, sozinho no escuro. Não tinha descanso que poderia trazer descanso à minha alma. Não tinha dinheiro que poderia trazer realmente satisfação. Relacionamento que poderia tirar realmente a tristeza e a solidão que eu sentia dentro do meu coração. Essa era a minha vida com um relacionamento falso com Jesus. Se eu olhasse a minha vida, viria realmente a vida mais perfeita de um alguém religioso do mundo. Eu tocava na igreja, pregava para as pessoas, realmente, para os jovens, liderava eles. Fazia tudo que alguém realmente religioso deveria fazer. Mas ainda assim, vivia na pornografia e masturbação, mentindo, fumando, bebendo, embriagando quase todo final de semana, indo para festas. Então, realmente, se Jesus voltasse naquela hora, eu seria como esse homem, seria jogado para fora, amarrado mãos e braços. Significa que não tem mais o que você fazer. O rei já veio. Essa era a hora que você deveria estar pronto. Você seria lançado para fora nas trevas, onde tem dor e ranger de dentes. Eu espero que esse Natal você seja realmente focado em se preparar para a segunda vinda dele, enquanto olhamos para a primeira. A vida de Cristo deveria mudar como você vive hoje. Eu tenho um desafio muito simples para você. Foque em fazer Cristo presente no seu Natal. Ao invés de apenas falar sobre música, política e futebol, fale sobre Cristo na sua vida. Isso sim tem um valor eterno. Realmente, foque nas coisas incríveis que Ele já fez esse ano. Eu acredito que é um tempo realmente de celebração. Como eles realmente viram quando Jesus Cristo nasceu, eles saíram pensando, nossa, Herodes vai mandar matar todo mundo. Eles saíram louvando e adorando a Deus. Então foi um momento de alegria para os discípulos. Então eu quero te dar esse desafio hoje.
olhar para o Natal como realmente uma visão alegre. Apesar do que está acontecendo no país, apesar do que está acontecendo na sua própria vida, é um momento que celebra o nascimento de Jesus Cristo. Como que eles poderiam cancelar o Natal? Cancelar a celebração do nascimento do meu Salvador? Não faz sentido isso. Eu não vou deixar de celebrar o nascimento dele porque alguém falou para mim não celebrar. Por mais doloroso que seja, que o povo estava passando, o povo de Deus estava passando naquela época. Imagina, você passar com seus familiares, todos eles perdendo seus filhos, recém-nascidos. Eu não posso pensar na dor e sofrimento de uma mãe ou de um pai perdendo seu próprio filho. Ainda mais recém-nascido. E ainda assim eles celebravam a vinda do Messias, porque dava um pingo de esperança no fim do túnel. Nesse momento, o desafio é esse. Vamos lá, irmão. Olhe para o Natal como a esperança do fim do túnel. Realmente a luz que você realmente pode brilhar e pode ter uma vida nova com Cristo. Amém. E para Deus será a glória. Amém. Amém.